Para você descobrir quais são os seus autores favoritos, isso vai levar um tempo, porque primeiro você precisa ler vários para chegar à conclusão de que você gosta mais de determinados autores. Quem me segue no Instagram sabe que eu gosto de ler. Eu quero falar então nesse vídeo 3 autores que são assim os meus favoritos, pelo menos atualmente nesse ano. Pode ser que isso mude no decorrer da minha vida. Eu quero falar como que eu descobri cada um deles e o que eu aprendi principalmente com cada um deles. Então vamos lá. O primeiro autor é John Stott. John Stott era um pastor anglicano, um exímio escritor inglês, e eu estava tentando aqui me lembrar como que eu cheguei até ele, mas eu creio que foi pelo best-seller dele, que é o livro A Cruz de Cristo, publicado pela editora Vida. Eu li esse livro mais ou menos no ano de 2012, 2011, e foi um dos primeiros livros que eu li assim mais pesado, com a linguagem um pouco mais difícil, uma coisa mais teológica. E eu lembro que quando eu li, eu acho que eu não entendi assim 60% do livro, porque ele usava umas terminologias que eu não estava acostumado, como justificação, propiciação, expiação e tantas outras coisas. Mas o que eu aprendi com John Stott, uma coisa assim, a centralidade da cruz de Cristo na espiritualidade cristã. Lendo John Stott, eu entendi que o núcleo da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, é a cruz de Cristo. Eu já vi até cristãos falando que não gostam da cruz de Cristo, e depois que eu li John Stott, eu nunca mais consegui entender esse argumento. John Stott também tem uma característica, principalmente nesse livro A Cruz de Cristo, que é uma comparação que ele faz entre posições erradas e aí somente depois ele vai dizer o que é certo. Isso eu aprendi com ele. Então, por exemplo, antes dele afirmar uma verdade para você, ele vai levantar 3 ou 4 posições diferentes daquele assunto e aí no fim ele vai dizer o porquê aquele argumento que ele está dizendo é o mais correto ou mais sensato de acordo com a Bíblia. Isso me marcou bastante. Eu estava acostumado sempre a ler autores que já haviam e me traziam a resposta. Em John Stott eu vi essa questão da dialética ou da comparação. 2 outros livros do John Stott que me marcaram muito é O Perfil do Pregador e O Batismo e Plenitude no Espírito Santo ou do Espírito Santo. O primeiro fala sobre o caráter do pregador, quem ele deve ser. No segundo ele fala então um pouco da doutrina do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo, de uma maneira bem organizada e sempre muito profunda. Essa é uma característica que eu gosto muito do John Stott. Ele não enrola. Sabe aqueles autores que demoram 25 páginas para falar uma coisa profunda? Cada página em John Stott é algo que vai te surpreender. Mas o meu segundo autor é o Martyn Lloyd-Jones. O Martyn Lloyd-Jones também é inglês, se eu não me engano também é anglicano, e eu descobri Martyn Lloyd-Jones principalmente nas pregações do pastor Antônio Carlos Costa do Rio de Janeiro. Ele sempre cita os comentários do Martyn Lloyd-Jones, principalmente em Romanos e Efésios. O que eu aprendi com Martyn Lloyd-Jones? Pregação expositiva, fidelidade às escrituras, paixão e fogo quando eu estiver pregando. Eu li aquele livro do Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, publicado pela editora Fiel. Aquele livro revolucionou a minha pregação. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele livro. Falou demais comigo. Ali o Martyn Lloyd-Jones ele vai trazer primeiro a contribuição da história da igreja em grandes pregadores que promoveram avivamentos nas suas cidades, e também ele vai dizer da importância da leitura na vida do pregador e da paixão do pregador em transmitir a riqueza da palavra de Deus. E ele vai sempre trabalhar também na contribuição para as nossas vidas através dos comentários que ele escreveu. Você tem uma série de comentários no livro, na carta de Romanos, e também alguns no livro de Atos e também na carta aos Efésios. Esses comentários estão disponíveis também para você comprar. E o meu último, para quem me segue no Instagram, não é novidade, é o Timothy Keller. Eu sei que o Timothy Keller está um pouco na moda agora, tem bastante gente lendo ele, indicando, mas eu não amo o Tim Keller porque ele está na moda. Eu amo o Tim Keller porque ele é um autor que fala demais comigo. Eu me vejo muito no estilo dele. Com o Tim Keller eu poderia dizer 2 coisas que eu aprendi com ele que revolucionaram a minha vida. Primeiro, o Evangelho, a centralidade no Evangelho e como a partir do Evangelho eu posso pregar a Bíblia, como a partir do Evangelho eu devo me relacionar com o próximo, como a partir do Evangelho eu devo olhar para mim e para o mundo que me cerca. Isso foi assim para mim revolucionário. E a segunda coisa que eu aprendi com ele, eu aprendi a eclesiologia da igreja missional. Isso ali principalmente no livro A Igreja Centrada, publicada pela editora Vida Nova. Aquele livro
livro, na minha opinião, daqui 10, 15 anos vai ser um best-seller e vai estar em todos os seminários teológicos do Brasil quando o assunto for eclesiologia, ou seja, como que a igreja deve ser, como que a igreja ela deve se portar, qual a missão da igreja na cidade, no mundo. Aquele livro mudou a minha visão a respeito do que é ser igreja e como me desenvolver. E acho que eu poderia dar um chorinho aqui do que eu aprendi com o Tim Keller, que é a maneira de eu me relacionar com a cultura, de que Cristo, ele está redimindo não apenas a minha vida, mas também ele está trabalhando na cultura e como ele pode usar cada um dos cristãos não apenas para ir em todas as camadas da sociedade e trazer pessoas, mas para ir em todas as camadas da sociedade e promover uma transformação ali, antes mesmo até de trazer pessoas para dentro da igreja. Então esses são os meus 3 preferidos autores, pelo menos por enquanto, espero descobrir outros por aí. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal e também dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. E até a próxima!